últimos dias tenho lido a Palavra de Deus com a intenção de encontrar um Jesus mais humano. Isto é, um Jesus com sentimentos e ações, não um super-homem, simplesmente homem. Eu tenho me surpreendido com algumas novas descobertas a respeito de Jesus, para mim, e tenho me maravilhado ao ver que Jesus foi tão humano quanto eu. O que me deixa maravilhado não são minhas descobertas em si, pois eu sempre acreditei que Jesus era 100% homem, mas a constatação de que mesmo Jesus, manifestando sentimentos humanos e fraquezas pertencentes ao homem, ele não pecou, quebrando dessa forma a máxima de que errar é humano. Eu não estou desconsiderando que Jesus também é 100% divino. O texto que lemos nos apresenta Jesus curando e libertando vidas das mãos de Satanás. E mais do que isso, nos apresenta um Jesus que tinha conhecimento de suas limitações humanas. Entretanto, agindo sempre com sabedoria, ele não permitiu que as limitações humanas o atrapalhassem no cumprimento de sua missão. Eu gostaria de destacar no verso 9 a palavra multidão. É interessante, a multidão seguia Jesus. Agora, por que a multidão seguia Jesus? Porque Jesus estava apresentando a elas algo novo e poderoso. Jesus estava dando àquelas pessoas a oportunidade de viver uma nova dimensão de vida, libertando-as de suas enfermidades, libertando-as de seus traumas, de seus demônios. E por isso as pessoas o seguiam, porque ele tinha algo novo para lhes oferecer. As pessoas estão te seguindo? As pessoas olham para você e veem em você algo novo? Percebem a bênção de Deus por trás de você? É interessante que a multidão apertava, o comprimiam para alcançar os seus próprios interesses. E a multidão não percebia o mal que elas estavam causando a outros, enquanto vivia naquele estado de desespero. Muitas vezes comprimindo outras pessoas, muitas vezes impossibilitando que outros pudessem ouvir de Jesus. E não percebiam que, ao comprimirem Jesus, ao apertarem Jesus, muitas vezes estavam tentando induzir Jesus também a simplesmente a servirem a elas e a fazerem as suas próprias vontades. Mas é interessante que nesse mesmo verso 9 aparece um barquinho. E eu vejo que Jesus tinha o barquinho como um lugar estratégico. Era um lugar ao qual ele podia ensinar sem ser comprimido. Ele podia ensinar tendo controle de toda a ação. Quando nós somos exprimidos, nós tendemos a fazer o que querem para que nós possamos ficar livres. E muitas vezes, quando somos exprimidos, quando nós somos pressionados, nós agimos sem pensar, sem refletir corretamente. E isso é muito perigoso. E é interessante que Jesus deixava sempre então um barquinho, aonde ele poderia então recorrer, e ali sim, ele se sentia seguro para agir, ensinar e falar aquilo que estava em seu coração, sem ser daquela forma comprimido, prensado pelo povo. Precisamos ensinar e pregar a palavra de Deus sem permitirmos que a multidão nos comprima. Isto é, não podemos tomar decisões impensadas, porque a multidão está nos fazendo uma pressão, porque elas desejam algo de nós e algo de Deus, então nós vamos oferecer e dar aquilo que elas estão solicitando, pedindo, nos prensando a respeito de Deus. Não. Não podemos deixar que a multidão controle a situação. Então nós precisamos de um lugar estratégico. Nós precisamos de um barquinho. E é interessante que ainda no verso 9 aparece a palavra sempre.
sempre lhe tivessem pronto um barquinho. Essa palavra expressa uma constância. Nós precisamos entender que sempre tinha um barquinho pronto. Sempre Jesus tinha uma estratégia, sempre Jesus tinha uma saída, sempre Jesus tinha um lugar seguro, sempre tinha um barquinho. Jesus sempre tinha um lugar estratégico, da qual a multidão não poderia lhe comprimir, da qual a multidão não poderia espremê-lo, a fim de manipulá-lo ou conduzi-lo a fazer aquilo que eles desejavam. E sabe que nós precisamos em nossas vidas ter um barquinho. Nós precisamos sempre ter um lugar estratégico, um momento estratégico para nós sairmos de cena. Nós precisamos de férias, nós precisamos de um barquinho para passear com a nossa família, nós precisamos de um tempo para nós, nós precisamos de um lugar que seja seguro para nós, nós precisamos de lugares onde nós não permitamos que a pressão, que a multidão, que as pessoas nos sufoquem. Porque precisamos pensar e agir corretamente. Precisamos seguir de forma a agradar a Deus e não aos homens. Portanto, nós precisamos de um barquinho. É muito importante. Esse barquinho pode ser um tempo de férias. Esse barquinho pode ser um lugar estratégico dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Esse barquinho é um lugar do qual você pode parar, respirar, meditar, ouvir a voz de Deus, não permitindo que a sociedade, não permitindo que as dificuldades do dia possam fazer você tomar atitudes que depois venham se arrepender. Eu quero fechar dizendo, Jesus como um ser humano sabia que era necessário ter o controle de sua vida e não deixar que a agenda ministerial e profissional tomasse o controle de sua vida. Jesus compreendia que era necessário se colocar no barco para ver o que estava acontecendo diante dele e então tomar as decisões necessárias. Jesus providenciou um barquinho estratégico para transformar o seu ministério num ministério relevante. E você, tem controlado seu ministério? Tem controlado sua agenda? Ou você tem permitido que a multidão de compromissos, de deveres, de pessoas controlem sua vida? Deus te abençoe.